Só tá perguntando muito aqui de é, ISA e Taesa, qual que é a mais garantida para o longo prazo, né? São empresas que têm perfis diferentes dentro do mesmo setor, né? Então, a ISA, ela tem pago bons dividendos nos últimos 6 anos, tá? Então, eu tô até com os dados aqui. Ué, mas como que ela tá pagando 6 bi para os acionistas se ela teve que investir, né, 3 bilhões ali? Pegando dívida, lembra que a gente falou? Então, a ISA, ela é uma empresa que, para expandir as operações dela, ela usa muita dívida. Mas a Taesa ela tem uma diversificação um pouco maior e ela é mais forte em geração de caixa, tá? Então eu prefiro Taesa, tá bom? A ISA também, ela, quem tiver a posição na terça-feira vai receber esses 78 centavos aí. Se eu não me engano, é um JCP. Não é um JCP. Ela divulgou um bi e meio lá no fim do ano, no começo desse ano, acho que foi comecinho de janeiro, e ela parcelou isso, né? Quem tinha posição em janeiro, quem tinha posição em fevereiro, quem tinha posição em março. Então essa é a parcela 3 de 3 daquele dividendo lá. Uma porrada aí, tá, pessoal? Então, quem tinha ISA, ela tem anunciado uma vez por ano, mas ela tem faseado esses pagamentos aí para os acionistas, o que na nossa visão é positivo, tá? Então, vale a pena dar uma olhada. Por sinal, eu estava dando uma estudada na. Só está perguntando muito aqui de é, ISA e Taesa, qual que é a mais garantida para o longo prazo, né? O Ademir aqui perguntando. O Ademir perguntou, na verdade, 3 vezes, achei que era mais de uma pessoa, mas é o Ademir aqui perguntando. Ademir, é o seguinte, são empresas que têm perfis diferentes dentro do mesmo setor, né? Então, quando você fala de ISA, ela tem uma concessão muito importante que é a 059, tá? Que é a concessão aqui dentro do estado de São Paulo é a maior. É um contrato renovado que eles chamam, né? Então é um contrato que sofreu ali quando a Dilma deu aquela canetada em 2012, mas é uma empresa que tem uma exposição maior a esse contrato 059, tá? Esse contrato ele tá para vencer nos próximos 5, 10 anos, preciso dar uma olhada nisso. Mas o que que tem de interessante que eu estava observando, ponto para refletir aí. A Taesa, a ISA, ela tem pago bons dividendos nos últimos 6 anos, tá? Então eu tô até com os dados aqui, eu vou pegar só para vocês fazerem essa reflexão comigo aqui. Ela, ó, aqui, peraí, ó, ela divulgou nos últimos 6 anos 6 bi, divulgou não, ela pagou, saiu do caixa dela entre 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2024, 6 bi 239, tá? Então ela pagou ali aproximadamente 1 bi por ano de dividendos, uma empresa que vale 18, tá? 17,6. Então se você faz aqui, ó, 6,2 bi que ela pagou em 6 anos, isso dá 1,03 ao ano. Ela está valendo hoje 17,7 na bolsa, isso significa um yield médio, caixa, diferente daquele que está no aplicativo, de 5,8% ao ano. É uma empresa que paga bons dividendos, ela chega ali próximo dos 6% que a gente está falando. E ela tem, para quem estudou um pouquinho mais ali a DFP, né? Então, se vocês depois entrem lá na DFP, na Central de Resultados das Empresas, deem uma olhada na parte de fluxo de caixa, tá, pessoal? Porque uma coisa é resultado, lucro, outra coisa é fluxo de caixa. Para que que o lucro serve? Ele é uma visão econômica da empresa. Se a empresa está gerando valor para o acionista, como que ela está gerando esse valor, né? Mas não necessariamente aquele lucro vai ser transformado em caixa. E quando a gente fala de dividendos, o que que impacta dividendo? O lucro, porque você não consegue pagar dividendo se não existe valor econômico gerado, que é o lucro, e você não consegue pagar dividendo se você não tem caixa para pagar dividendo. E numa empresa que é empresário, o caixa é rei, tá? Eu tinha uma pessoa que falava isso. Lucro.
Eu vou pegar essa frase direitinho, eu posto lá no meu Instagram, tá? Aliás, me sigam aí, @tunico.dias. Lucro é quase como se fosse vaidade, geração de caixa é rei. Caixa é rei, cash is king, né? Então a geração de caixa para uma empresa é muito fundamental. Então vamos retomar os números lá. A ISA pagou 6 bi de dividendo e vamos ver quanto que ela gerou de caixa livre, que é a soma do caixa operacional dela mais do caixa de investimentos. Então, nesses últimos 6 anos, quanto que ela gerou de caixa operacional? 6 bi. Então, ela gerou de caixa operacional, ou seja, as operações dela geraram 6 bi de dividendo e ela pagou 6 bi de dividendo, ou seja, a capacidade de gerar caixa dela é o que tem sustentado os dividendos, o que é muito positivo. Por outro lado, ela tem investido bastante. O pessoal fala, poxa, mas vai vencer o contrato e etc. Ela investiu nos últimos 6 anos 3 bi 175. Então, ela gerou 6 bi nas operações e investiu 3 bi. Ou seja, o caixa livre, que é a soma desses dois, operacional mais investimentos, foi quase 3 bi. Então ela gerou um caixa livre de 3 bi e pagou 6 bi para os acionistas. Ué, mas como que ela está pagando 6 bi para os acionistas se ela teve que investir, né, 3 bilhões ali? Pegando dívida, lembra que a gente falou? Então a ISA, ela é uma empresa que, para expandir as operações dela, ela usa muita dívida, né? Então ela gera com segurança o caixa para pagar os acionistas, mas na hora de investir ela pega dinheiro no mercado, porque esse dinheiro é oferecido para ela de uma forma muito barata, tá? Então não sei se eu divaguei demais aqui, mas vale a pena vocês olharem hoje lá também, né? E a Taesa é uma empresa que, por outro lado, ela tem um perfil mais diversificado das suas receitas, né? A Taesa, para mim, tá, pessoal? E eu falo isso porque eu tenho na minha carteira e, e indico isso para quem é, tem carteira ali conosco. Aliás, se você está curioso com isso, manda lá no meu Instagram. É, a gente ainda não divulgou amplamente, mas tem uma novidade chegando aí. Mas a Taesa, ela tem uma diversificação um pouco maior e ela é mais forte em geração de caixa, tá? Então eu prefiro Taesa, tá bom?